Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, que essa paz que excede a todo entendimento esteja na tua vida, no teu coração. Tá tudo bem com vocês? Queridos, mais um vídeo para o canal. Ontem postamos um vídeo, João na ilha de Patmos, e lá, meus irmãos, vocês verão o que ocorreu com João antes de João estar na ilha de Patmos, o sofrimento que João, o apóstolo de Cristo, passou antes de chegar naquela ilha vulcânica, naquela prisão para morrer. E nós sabemos que foi ali que Cristo arrebatou João em espírito, João teve uma êxtase espiritual, e Cristo pediu para que ele escrevesse as 7 igrejas que está na Ásia e que escrevesse as coisas que posteriormente deveriam acontecer. Eu convido a você a assistir o vídeo, irá enriquecer o seu conhecimento e você verá quão maravilhas Deus fez na vida daquele santo homem de Deus, daquele apóstolo. Amém? Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós iremos falar sobre as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Iremos trazer a palavra do Senhor para a sua vida e para o seu coração. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7, está escrito assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você pode dizer amém? Então, meus irmãos, esta é a primeira carta ao qual o evangelista São João endereça, a carta ao qual Cristo pede para que fosse lida ao anjo daquela igreja. E segundo o apóstolo São Lucas, meus irmãos, em Atos capítulo 20, versículo 17, 18 e 28, eu peço a você a abrir a sua Bíblia, Quando Paulo, meus irmãos, ele visitou a Ásia Menor, Paulo ele não foi até a cidade de Mileto, mas ele ficou no porto daquela cidade. E Paulo ele pediu, meus irmãos, para que os seus companheiros, aqueles que estavam lhe acompanhando, que era Lucas, que era Erasto e Tito, fossem até a região de Éfeso a chamar os anciões que estavam ali. E Mileto, meus irmãos, ele ficava na costa da Iônia, a 66,5 quilômetros ao sul da cidade de Éfeso. Quando os irmãos que Paulo pediu para chamar os anciões de Éfeso chegaram junto com os anciões, você vê aí no versículo 28 do capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, que é justamente a terceira viagem missionária que Paulo faz. Paulo ele diz a seguinte expressão aos anciões daquela igreja:
ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu sangue. Quando Paulo ele falou estas palavras, meu irmão, provavelmente Timóteo ele era o pastor daquela igreja. Então, Paulo ele dirige estas palavras aos anciões, tendo Timóteo como pastor daquela igreja do Senhor. A gente vê essa referência em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Mas quando Cristo ele pede para João escrever a primeira igreja, não é? O primeiro castiçal, o pastor daquela igreja já não era mais Timóteo, meus irmãos. Já era outro obreiro. E provavelmente, meus irmãos, quem tenha substituído Timóteo na igreja em Éfeso como a estrela, que Cristo se refere ao anjo da igreja como a estrela, não é? Tenha sido Tíquico, um dos companheiros de Paulo. Você vê isso no versículo 4 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia e leia comigo, versículo 4 do capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, diz assim a seguinte expressão: e acompanhou até a Ásia Sopatro de Bereia e os dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trofino. Efésios capítulo 6, veja também a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 21, veja o que Paulo ele diz: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, provavelmente, Tíquico ele tenha sido o pastor pela qual no Apocalipse Cristo endereça a sua carta a esse pastor. Então, meus irmãos, a igreja a cidade de Éfeso, ela era a capital da província romana na Ásia. Quando o império ela tomou a cidade de Éfeso, ela se tornou uma capital romana, junto com Alexandria do Egito e Antioquia da Síria. Estas três cidades, meus irmãos, elas formavam um grupo das três maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. E a carta ao qual Cristo ele endereça ao anjo daquela igreja, que provavelmente tenha sido Tíquico, a cada igreja, a cada castiçal, Cristo ele traz uma mensagem, uma descrição. E a gente pode abreviar, meus irmãos, esta descrição. E em todas as 7 igrejas, a todos os 7 castiçais, a todas as estrelas, Cristo ele diz uma mensagem: eu sei. Então, para a igreja de Éfeso, Cristo ele diz ao castiçal e à estrela daquela igreja, ele diz: eu sei as tuas obras. Então, para a igreja de Esmirna, a segunda igreja, Paulo ele diz: eu sei. Cristo ele diz: eu sei. Para a terceira igreja, que foi a igreja de Pérgamo, Cristo ele diz: eu sei. Para a quarta igreja, a igreja de Tiatira, Cristo ele já muda o verbo, do verbo ser para o verbo conhecer. Cristo já não diz: eu sei as tuas obras, para a igreja de Tiatira, mas ele diz à igreja de Tiatira, ao anjo daquela igreja: eu conheço as tuas obras. Para a quinta igreja na Ásia, Cristo ele diz àquele anjo: eu sei. Para a igreja de Filadélfia, a igreja amada do Senhor,
Cristo ele diz ao anjo daquela igreja: eu sei. E para a igreja de Laodiceia, a 7ª carta que Cristo endereçou para que João enviasse, que era a igreja de Laodiceia, Cristo ele diz: eu sei. Então, ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Cristo, ele conhece a igreja, porque ele é o Senhor da igreja. Foi ele quem deu a vida pela igreja, conforme Paulo, ele diz aos anciões da igreja de Éfeso, que Cristo deu a vida pela igreja. Foi Cristo, meus irmãos, que comprou para Deus, com o seu sangue, todos os povos, línguas, tribos e nações, povo de todas as línguas, tribos e nações. Então, ele é o Senhor da igreja. Ele disse para o apóstolo Mateus, no capítulo de número 18, no capítulo 18, versículo número 16, para falar ao apóstolo São Pedro, ele disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo, ele conhece, sabe por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, o que acontece na igreja, ele sabe por quê? Porque ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Quando um membro de um corpo, meus irmãos, está doente, todo o corpo sente, amados. Então Cristo, ele conhece a situação de cada igreja. Por isso que ele usou João, livrou João da morte lá na caldeira de azeite fervente, para revelar a João na ilha de Pátimos, não é? As coisas que posteriormente deveriam acontecer e que o que a igreja estava a passar e o que precisava, queridos, ser ouvido por Cristo. Cristo iria louvar a atitude de alguns pastores, mas também Cristo iria trazer censura à atitude de administração de alguns pastores que teriam que melhorar a sua vida para poder trazer a espiritualidade à igreja. No Salmo de número 139, abra sua Bíblia, Salmo de número 139, o salmista, ele atribui também a Cristo como Senhor e Deus o atributo, meus irmãos, da onisciência, da onipresença e da onipotência. Salmo 139, versículo de 1 a 10, veja o que o salmista, ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E diz mais: e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aí o salmista diz: se subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Depois vocês vê outra referência com relação ao que Cristo conhece, sabe de todas as coisas. Jeremias capítulo 12, versículo de número 3, e também o segundo livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo de número 27. No versículo 2, meus irmãos, do livro de Apocalipse, versículo 2 do capítulo 2, veja o que Cristo, a mensagem que Cristo, ele traz ao anjo da igreja
em conhecer a situação da igreja. Ele diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, a gente sabe que estes falsos apóstolos, meus irmãos, nada mais é do que os gnósticos, meus irmãos, que se infiltraram na igreja de Deus. Então, o gnosticismo, meus irmãos, era um desses males, e foi talvez, meus irmãos, a primeira heresia que depois dos tempos dos apóstolos se desenvolveu mais no seio da igreja. Era um amontoado, meus irmãos, de doutrinas e erros que tinham a sua origem na cabala dos judeus e uma ciência misteriosa dos rabinos baseado na filosofia de Platão e no misticismo dos orientais. Então, estes tais gnosticismos, que são estas quais Paulo combateu muito na igreja de Éfeso, não é? Então Paulo diz que estes usurparam, não é, o direito de serem chamados apóstolos que não são. Que usurpar é tomar os direitos e prerrogativas dados por outrem. E eles diziam, né, que eram os apóstolos de Cristo. E Paulo orientou os anciões da igreja dizendo que os tais eram obreiros fraudulentos. Então, estes tais, eles tinham na igreja abirrogado o título de apóstolo de Cristo, meus irmãos. Então, Paulo, eles fala que os tais são obreiros fraudulentos, transfigurando-se de apóstolo de Cristo. A gente vê isso em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Abra sua Bíblia, veja o que é que Paulo ele fala aos irmãos em Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Paulo diz assim, ó: julgai entre vós, 2 aos Coríntios, diga, meus irmãos, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13, o apóstolo, ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Então, diante dos anciões, Paulo, ele falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 19, abra sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 29, digo, veja a como Paulo ele se referiu a tais obreiros. Paulo chamou de obreiros, lobos cruéis. Capítulo 20, versículo 29, Paulo ele diz assim, ó, a seguinte expressão: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho de Deus. Então, a igreja de Éfeso, meus irmãos, ela não suportava os tais gnósticos. E por isso Cristo, a gente vê no versículo 2, Cristo, ele louva a ação do pastor daquela igreja, que era Tíquico, e também de todos os irmãos que não permitia que tais falsos apóstolos ensinassem no seio da igreja. E Cristo, ele diz que os tais falsos obreiros, a igreja tinha posto à prova, quer dizer, a igreja tinha reprovado esses tais irmãos. E Cristo, ele faz uma promessa, meus irmãos, a todos aqueles que trabalham, todos aqueles que se dedicam no serviço do Senhor, para todos aqueles que são obreiros, servos bons e fiel. E a igreja de Éfeso era conhecida
pelas obras. A igreja de Éfeso, ela perseverava, meus irmãos, no trabalho. A igreja que estava em Éfeso, ela não cansava no serviço de Cristo. Era uma igreja perseverante no seu lidar. É por isso, queridos, que Cristo, ele não trouxe uma palavra de censura, certo? Que Cristo, ele pediu para que a igreja de Éfeso visse aonde tinha caído e que voltasse à primeira caridade. O que nós posteriormente iremos falar no segundo vídeo, né? Na segunda parte do nosso estudo sobre a igreja de Éfeso. Espero, meus irmãos, que você tenha gostado. Amanhã nós traremos, né, a segunda parte do estudo da igreja, da carta que Cristo endereçou à igreja de Éfeso. Se você gostou, né, do nosso estudo bíblico, você aperte ali o gostei, né, se inscreva no nosso canal, né, e ative o sininho e nos ajude para que esse vídeo possa alcançar muitas vidas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida e posteriormente amanhã nós traremos mais novidade aos irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos.